Oi, pessoal! Hoje eu vim fazer o meu vídeo do projeto Residência Pedagógica, apresentando um pouco da fundamentação teórica da metodologia. Eu já adianto que esses slides eles são só um apoio, eu fiz eles bem simples, só para me ajudar um pouco a eu explicar, porque eu quero que o vídeo seja curto e eu quero dar informações que não fiquem, não quero que fique confuso, tá? Então, o título do meu trabalho é Gênero Textual Diário, aplicação da sequência didática de gênero no ensino fundamental em modo remoto. Porque o que eu quero saber é se a sequência didática de gênero dos autores que eu estou usando, ela pode ser uma ferramenta a ser utilizada no ensino remoto. E no caso, né, a, o texto que eu estou usando, né, o livro que eu estou usando para fazer essa sequência didática é o Diário de Anne Frank. Então, esse é um trabalho do Programa de Residência Pedagógica. Ele faz parte do Núcleo de Língua Portuguesa da UFPEL e nós estamos no grupo da escola Cecília Meirelles, daqui de Pelotas. Os principais autores que eu utilizo nesse trabalho para fundamentação teórica é o Joaquim Dols e o Bernard Schilevli, que eles apresentam um modelo didático de gênero. O segundo é o Jean-Paul Broncat, que ele apresenta sobre o socio-interacionismo. E o último é o Mikhail Bakhtin, que fundamenta os gêneros do discurso, tá? De uma maneira resumida, os autores que eu escolhi como principais para mim são o Dols e o Schneebeli, mas eles se baseiam no Broncat e no Bakhtin. Um modelo didático de gênero é uma maneira que eles encontraram, que eles teorizaram, de fazer com que o ensino de língua seja o mais proveitoso possível. E, para que ele seja proveitoso, o ensino de língua deveria ser por gêneros textuais, porque eles se encontram no mundo real, fora da sala de aula. Então, o aluno e o professor se sentem amparados de trabalhar questões linguísticas, questões gramaticais, embasados em gênero. O Broncat, ele apresenta a parte do socio-interacionismo que, resumidamente, diz que desde que a criança nasce, desde que ela é colocada no mundo, ela se desenvolve pela linguagem. E com a linguagem, ela se comunica com essa linguagem, ao mesmo tempo que ela se individualiza, ela coloca essa linguagem, ela se interioriza com essa linguagem. Então, ela se desenvolve nesse meio linguístico, não é só algo biológico ou genético, mas é também social, porque a língua é social. E o Bakhtin sobre os gêneros, que ele conceitua gêneros como tipos relativamente estáveis de enunciados, e que eles são maleáveis e que eles se modificam de acordo com as mudanças sociais que vão ocorrendo. Por exemplo, hoje em dia existem gêneros que estão surgindo, como, por exemplo, o podcast é um gênero diferente, apesar de ser parecido com um programa de rádio, não é um programa de rádio, ele está em outro suporte. Ele tem uma outra finalidade, mas ainda assim é semelhante. Um telegrama é um gênero que não existe mais porque nós não utilizamos mais telegrama, mas ainda assim é um gênero. E esses gêneros eles podem variar, eles podem sim ser uma quantidade muito grande, ilimitada de gêneros, justamente porque em cada contexto, cada momento demanda diferentes gêneros e as mudanças que vão ocorrendo na sociedade demandam outros gêneros também. O diário que eu escolhi foi o Diário de Anne Frank. Eu já falei no meu podcast porque que eu escolhi o diário, mas eu vou repetir aqui novamente que eu escolhi esse gênero porque eu queria fazer uma aproximação dos alunos com esse momento, talvez seja motivador para eles ter um relato pessoal e histórico ao mesmo tempo, de estarem vivenciando uma pandemia. E a Anne Frank, ela vivenciou um momento histórico e colocou ali relatos que, apesar dela falar sobre o dia a dia dela, esse dia a dia ele não está separado do momento que ela estava vivendo, que era o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, ela livre ainda e depois ela já confinada durante um longo período de tempo, né? E tudo isso é relatado.
mesmo que ela coloque assim incomodações com a mãe, incomodações com o pai, coisas normais de um adolescente, também tem um contexto ali. E isso é muito interessante, porque pode ser que seja um incentivador de que eles leiam, e que eles gostem do que eles estão lendo e que eles gostem de escrever o diário, que eles desenvolvam esse contato, assim, porque eu não posso eu desenvolver neles esse gosto pela leitura e esse gosto pela escrita. Mas o que eu estou tentando fazer é criar um ambiente propício para que isso aconteça, aproveitando que eu tenho tempo e eu tenho dedicação para trabalhar exclusivamente com eles, por causa do projeto. E o diário dela é um dos diários mais famosos de quando a gente fala de um livro que é um diário, né? É claro que existem outros diários, mas esse, ele é, acredito que até é um clássico, né? Então, vamos partir para a metodologia. Então, o modelo didático de gênero, a metodologia dele, a aplicação dele é através de uma sequência didática. Essa sequência didática são passos que o professor deve seguir para atingir um determinado objetivo. Podem existir N sequências didáticas diferentes de autores diferentes. A deles é essa, a sequência didática de gênero. E ela se apresenta da seguinte maneira: a apresentação da situação, depois a produção inicial, depois N módulos, pode ser 1, 2, 10, e produção final. Esses módulos são conteúdos que serão trabalhados durante essa sequência didática. Então, o professor tem que escolher um gênero, eu escolhi o diário. E aí, ele tem que escolher um texto. Eu escolhi o Diário de Anne Frank. E aí, ele tem que fazer a produção final. E com essa produção final, ele vai montar os módulos. Porque com essa produção final não, produção inicial, ele consegue avaliar se o aluno, por exemplo, se ele tem dificuldades de desenvolver uma narrativa legal, se ele consegue escrever um bom texto, ele vai ver as falhas, as dificuldades que os alunos têm, e aí ele vai montar esses módulos de acordo com essas necessidades dos alunos. E aí depois, na produção final, o aluno vai seguir no mesmo gênero e o professor pode comparar a produção inicial com a produção final e ver se houve uma melhora. E essa melhora ela significa um desenvolvimento dessas capacidades linguísticas que o professor se propôs a desenvolver. É claro que ele não vai conseguir desenvolver tudo. A escrita do aluno, a leitura, a interpretação, ficar 100%. Não. É um processo gradual e ele varia, porque tem gêneros que são mais focados em narrativa, tem outros que são mais focados em relato, tem outros que são focados mais em argumentação, e eles são diferentes. Então, o professor, ele utiliza essa ferramenta como um auxílio para ele. E um auxílio também para os alunos, porque eles se sentem seguros sabendo que eles estão trabalhando com um gênero que, se eles quiserem, eles podem chegar em casa e procurar esse gênero. Porque ele existe no mundo real, digamos assim. Ele é diferente de uma redação escolar, por exemplo, ou de uma redação de Enem, que a gente é muito diferente dos textos que a gente encontra na vida. A minha sequência didática é uma adaptação. Porque eu, como tenho um projeto a ser feito e vai ser um projeto remoto, então eu não vou provavelmente ter a produção inicial deles em mãos para conseguir construir os módulos. Mas não significa que esses módulos não sejam adaptáveis. Eles sempre são adaptáveis. Se o professor quiser, eu tenho uma ideia mais ou menos do que eu trabalhar. Ou a escola sempre dá, né? Tem que ter as habilidades, as competências que o aluno tem que fazer. Então, ele tem que aprender sobre pontuação, sobre regência verbal, esse tipo de coisa. E aí, o professor pode inserir isso nos módulos também. Não precisa ser só coisas vagas, mas se ele quiser colocar pontuação, ele pode. Se ele quiser colocar sujeito, predicado, se ele quiser colocar tempos verbais, ele pode, tá? E aí, ele vai trabalhar isso contextualizado. Seria uma gramática contextualizada porque ela está dentro de um gênero, tá? Mas enfim, o meu projeto está adaptado por conta desses fatores que eu já mencionei. Então, eu vou fazer a apresentação da situação, a produção inicial, que é a produção de um diário. Aí eu vou começar o módulo 1 sobre o diário normal, o que é, quais são as características dele, exemplos de outros diários famosos que existem, até mesmo músicas que têm o nome diário, filmes que têm o nome diário.
Por que existe isso? Qual que é a semelhança de um filme que tem esse nome com o diário em si? Quais são as diferenças? O módulo 2, diário literário. Então, qual a diferença de um diário normal para um diário literário? Qual que é a importância disso? Por que é importante saber disso? Aqui eu coloquei errado, tá módulo 2 de novo, mas é módulo... Eu só copiei, mas tá errado, tá? Esse módulo 2 diário de novo. Porque eu fiz ligeirinho, tá, gente? Desculpa. Aí o módulo 3, que é o módulo seguinte, é sobre as capacidades de ação. E aí já são capacidades linguísticas que o Douzo Chineville apresenta. Essa capacidade de ação é mais uma capacidade de, circulação do texto. Então, o autor, qual que é o contexto, se é como é que é a recepção, para quem que é o público-alvo, é esse tipo de coisa. O módulo 4 é sobre a capacidade discursiva, que daí já é assim, quais são os elementos textuais de um relato, quem que está ali naquela história, qual que é o contexto daquela história, ela é coerente? Aí, no módulo, aqui de novo, eu esqueci de botar o número, mas é o módulo 5, capacidade linguístico-discursiva, que é o seguinte, é mais uma parte assim, aí sim a gente chega mais perto de uma gramática, de elementos coesivos, da forma com que esse gênero aparece. Então, a gente pode trabalhar os tempos verbais que aparecem ali, o sujeito que aparece ali, os tipos de sujeito, esse tipo de coisa. E aí, por fim, a produção final. Esse projeto, ele, assim, no que está escrito, ele se pretende durar 54 horas, com 11 encontros. Esses encontros eles podem ser entendidos como aulas ou atividades. Então, eu vou montar atividades tanto online quanto físicas, papel impresso, e deixar ambas disponíveis para que os alunos possam escolher o que eles preferem. E, assim, no mais é isso. Eu acho que ficou um vídeo longo, eu não tô vendo quanto tempo eu levei aqui. Desculpem por esses erros aqui, é que eu fiz na pressa. Eu só queria algo para ajudar a embasar o meu vídeo, para que eu não ficasse perdida e que para ficasse mais fácil de entender também. Eu tô super ansiosa, tô muito feliz com o projeto, eu acho que vai ficar muito legal. E eu só tenho a agradecer, então muito obrigada, até mais.